Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 17 de dezembro, onde temos a disputa de terceiro lugar na Copa do Mundo entre Croácia e Marrocos. Um jogo que, pelo que eu estou vendo, não só pelos meus amigos aqui do YouTube, mas também pelas pessoas que eu pude conversar, existe um desinteresse muito grande. Mas como eu acompanhei as duas últimas edições da Copa trabalhando e também observando essa disputa de terceiro lugar, eu tô a fim de fazer esse jogo. O primeiro jogo entre eles na fase de grupos foi 0-0, o mercado tinha uma expectativa mais under, e nesse jogo ainda é mais under ainda a expectativa do mercado. Eu entendo o motivo, já vou conversar com vocês o porquê. Também tivemos o retorno do campeonato escocês há alguns dias, se eu não me engano, temos o Celtic contra o Aberdeen nesse sábado, mas eu não retornei ainda o trabalho para os campeonatos normais, estou tendo um foco maior na Copa, então por enquanto eu só vou conversar aqui com vocês sobre a Copa do Mundo. Vou deixar no PDF de apoio várias segundas divisões, tem muita gente me pedindo, tá? Então se você não é membro do canal e quiser se tornar, tem um comentário fixado aí para você. O PDF de apoio eu vou deixar agora, já adicionei, né, várias competições de segunda divisão que vocês me pedem, de tudo quanto é país. O que eu pude acrescentar lá eu coloquei, e a hora que os campeonatos voltarem eu vou conversando com vocês sobre isso, tá? Se você não é inscrito no canal, fica o convite lá no final do vídeo, se você gostar, para você se inscrever por aqui, tá? Esse é um canal 100% sobre trade esportivo, eu não vou te dar palpites aqui, não vou te dar dicas de entrada, mas a gente vai tentar se preparar da melhor maneira possível para trabalhar os jogos ao vivo, tá bom? Se você não conhece o meu trabalho ou a minha caminhada, você vai encontrar aí um link no teoborges.com para você aprender trade esportivo de graça. E se quiser me acompanhar nas outras duas mídias, no Telegram, meu dia a dia de trabalho, no Instagram, um pouquinho mais da minha vida pessoal, mas nessa época de Copa eu tenho partilhado com vocês o meu diário da Copa, né, com os meus resultados. Vamos embora rapidinho, para não ficar muito tempo, é um jogo bem rápido, tá? Eu vou chamar uma tela aqui do Geekstory para ficar mais fácil. Essa daqui, ó. Essa aqui. Então nós temos Croácia a 2,44, Marrocos a 3,25 e empate a 3,60. Tá? Esse é o software que eu utilizo para trabalhar, o Geekstory. Você vai aprender um pouco mais sobre ele no meu curso. Mas isso aqui é só para ter um panorama do que a gente provavelmente vai esperar por aqui. Quando a gente teve o primeiro confronto na fase de grupos, onde foi 0-0, o mercado de gols, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui do 2,5, ele estava com uma odd próxima de 2,15. Aqui, ó. Próxima de onde bateu aqui a odd mais alta, tá? Ele começou a abrir aqui em cima e depois retornou. Isso quer dizer que o mercado está esperando um jogo ainda mais under do que, de fato, o jogo é. Por que isso está acontecendo? Eu senti nas duas seleções durante essa competição, não só nessa, né? A Croácia a gente pode trazer até pelo exemplo de 2018, onde ela foi finalista, que há muito orgulho envolvido, né? São seleções que não foram, obviamente, não chegaram na Copa com o intuito de serem campeões. Quanto mais longe chegasse, melhor. Para o Marrocos, então, nem se fala, né? Foi a primeira vez que, se eu não me engano, um time africano chegou numa semifinais de Copa, disputando contra o atual campeão, a França. Então foi uma campanha excepcional de Marrocos. E um terceiro lugar na Copa é, sim, uma marca histórica. E para a Croácia, que veio de um segundo lugar, manter-se entre as 4 melhores seleções do mundo também é uma marca histórica para essa geração. É óbvio que a geração da Croácia está se atualizando, ela vai sofrer uma grande atualização. O Modric, por exemplo, não deve jogar a próxima Copa. Tem muitos outros jogadores também que não. Então eu imagino que para as duas seleções existe uma grande importância. Então, diferente do jogo entre Croácia e Marrocos de abertura da Copa, que foi 7 horas da manhã, um jogo assim bem estranho, esse é um jogo que tem muito mais importância. Por isso que eu acredito que o mercado está interpretando de uma maneira mais under, um jogo mais disputado, uma tendência de ter menos gols, tá? O que pode, obviamente, significar uma oportunidade, né? Se o mercado ele tem uma expectativa mais under, se o jogo começar diferente, né, toda vez que o mercado ele tem uma expectativa e a realidade é outra, ele tem que se ajustar. No caso do over, né, do under, se a gente tiver um jogo extremamente pegado, quer dizer que essas odds vão ficar estabilizadas ali durante um bom período e você pode aproveitar. Mas, trabalhando com a hipótese de que o jogo vai ser sim bem disputado,
a gente tem que trazer algumas lembranças do que essas seleções apresentaram para a gente nesses últimos jogos, tá? A Croácia, óbvio, vai trazer um apelo emocional diferente para a gente, né, que foi a eliminação do Brasil, mas a gente tem que saber levar um pouco aqui dos pontos positivos e negativos. Vamos para a parte retroativa. A Croácia estreou então contra o Marrocos, 0-0, depois venceu o time do Canadá, de virada por 4-1, e empatou com a Bélgica também 0-0, tá? Se eu não me engano foi isso. Eu vou puxando de memória aqui sem olhar para lugar nenhum, tá? Depois a Croácia enfrentou a seleção do... Eu vou precisar olhar. Eu tenho memória muito ruim. Mas eu tenho certeza que passou nos pênaltis. Aqui, ó. A Bélgica 0-0, Marrocos 0-0. Aqui, o Japão. Aí a gente tem que lembrar dos gols, tá? Vou retroagir um pouquinho para a gente lembrar dos gols contra o Canadá. Gol de empate, gol do Kramaric. Não foi uma jogada de contra-ataque, foi um passe ali entre as linhas, finalização cruzada. Virada, veio com o Livaja, se eu não me engano. Foi um pouquinho contra-ataque, foi uma transição ofensiva, digamos assim, mas o Canadá até que estava bem postado. Foi um drible e uma finalização. E aí depois a gente teve o gol do Kramaric, que foi também numa transição ofensiva, passe, eu estou puxando de cabeça, dado do Perisic para o Kramaric dominar, limpar e bater com a esquerda, e depois uma falha grotesca da fraca zaga do Canadá para o último gol da Croácia. Então, vamos puxar aqui que 2 jogadas foram de transição, não tanto de contra-ataque assim, não foi tão perigoso. Uma jogada de passes entre as linhas e tudo mais. E o resto foi erro do adversário. Contra a Bélgica, tivemos mais pontos negativos da Croácia do que positivos. A Croácia conseguiu deixar muito espaço para o Lukaku no fim do jogo e a Bélgica não ganhou por detalhes. Poderia ter sido eliminada a Croácia. Depois, nas oitavas de final, pegou o Japão, tomou um gol de bola parada e empatou com um gol de cabeça do Perisic. Isso vamos dizer assim, espírita, né? Veio do nada, foi um cruzamento. O Perisic conseguiu se antecipar e jogou a bola no canto. Contra o Brasil, um time que não quis atacar, aliás, a Croácia tem sempre essa característica, né? Tirando o Canadá, que é um time muito fraco. A gente teve um gol tomado de contra-ataque, né? O Brasil fez um gol de jogada individual com o Neymar. Neymar, Rodrigo, Neymar, Paquetá, Neymar, gol. E depois, Croácia com o Vlasic, se eu não me engano, tocando no Orsic. O Orsic rasteiro pro Bruno Petkovic. Bola encostada no marquinho, gol. Então, o que a gente pode tirar? E aqui o gol da Argentina, né? A Croácia era melhor em campo, tomou um contra-ataque, fez um pênalti, tomou o gol do Messi. Depois, gol de contra-ataque de novo, numa jogada de bola parada que deu contra-ataque para a Argentina. O Julián Álvares, né? Fez o segundo gol da Argentina. E depois, numa jogada espetacular do Messi, o Álvares fez mais um gol. Então, o que a gente pode tirar de ponto positivo? A Croácia não é um time que gosta de atacar o adversário o tempo todo, é um time que gosta de manter a bola. É um time que gosta de se mostrar superior com a bola, fazer o jogo girar ao estilo dela, né, ao passo dela. Tem sofrido gols de jogadas individuais, jogada individual do Messi, jogada individual do Neymar. Aí a gente pode colocar aqui um contra-ataque contra a Argentina, o gol do Canadá, marcado pelo Anthony Davis. Não dá para dizer que foi um contra-ataque, foi um primeiro lance do jogo, uma cabeçada, uma bobeira. Então, assim, é um time que toma pouco gol, tirando esse jogo da Argentina, um time que sofreu um gol só, no máximo por jogo, e é um time que marca pouco também, tirando o jogo assim contra o Canadá, que o Canadá realmente tem uma defesa muito ruim, a Croácia vem marcando pouco. Então, contra boas defesas, Brasil, Argentina, Japão, que não tem uma defesa tão ruim, marcou pouco. Isso significa que contra Marrocos o mercado realmente espera uma seleção, vou até puxar para cá onde eu estou vendo, uma seleção que marque menos gols, porque Marrocos tem uma defesa muito sólida. Se a gente puxar aqui o jogo do Marrocos, o Marrocos não sofreu gol contra a Croácia, não sofreu contra a Bélgica, sofreu apenas um e foi contra o Canadá, não sofreu contra a poderosa Espanha, não sofreu contra Portugal e sofreu 2 contra a França. 2 gols, um de jogada de erro defensivo, um bote errado que acabou culminando numa bola desviada que sobrou no meu xará Theo Hernandes, e outro gol do passe do Thuram para o Mbappé, cercado por 5 jogadores, finalizou, a bola desviou um monte de gente, sobrou para o Kolo Muani que tinha acabado de entrar. Então a gente tem Marrocos muito forte defensivamente e uma Croácia que tem dificuldade de marcar gols.
Para o lado de Marrocos, a gente tem, como eu falei, uma defesa muito sólida. Eu posso citar aqui gol sofrido para o Canadá, como eu falei, gol contra. Na França, os 3 gols, né, que elas sofreram nessa Copa. Um foi contra e os outros 2 foram desviados ali, foi bola sobrando. Então, não dá para dizer que Marrocos é muito ruim defensivo. Criação de jogada. Os gols de Marrocos contra a Bélgica. Bola parada, né? Desviada ali, que acabou matando o goleiro Courtois. E o segundo gol foi uma jogada individual. Se eu não me engano, foi o Ziyech que fez ele pela direita, que sobrou para um jogador de ataque que eu não me lembro o nome. Depois contra Canadá. Um erro de saída do goleiro do Canadá, gol do Ziyech. Segundo gol foi o En-Nesyri, numa jogada individual depois de um lançamento. Contra a Espanha não houve gol, contra Portugal, gol de cabeça do En-Nesyri de novo, subindo muito alto, subiu lá Cristiano Ronaldo para se antecipar ao goleiro do Porto e fazer o gol. E contra a França não conseguiu marcar. Então, pontos positivos que a gente tira de Marrocos. Time muito sólido defensivamente. Quando pega um time mais parelho, consegue criar, mas sempre muito preservando a sua defesa. Depois que sofreu os 2 gols, principalmente o primeiro gol da França, foi um time que se mostrou muito forte ofensivamente. Não tinha mostrado tanta força ofensiva assim Marrocos, porque ele acabou pegando um Canadá que já estava eliminado. Mas se mostrou realmente muito forte contra a França pelo lado direito, com várias tabelas, com várias antecipações, bons cruzamentos. Poderia ter empatado aquele jogo contra a França. Então eu vou dar minha opinião para vocês. Na minha opinião, eu acho o Marrocos tão favorito contra a Croácia. E a gente tem um mercado aqui dando um favoritismo para a Croácia. Não é um favoritismo gigantesco, mas é um favoritismo. Tá? Talvez pelo peso da camisa, pela experiência, pelo fato da Croácia jogar também com a possibilidade de trabalhar nos pênaltis. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: nós temos 2 excelentes goleiros aqui caso esse jogo vá para os pênaltis. A gente tem o Livakovic, que está sendo especulado no Bayern de Munique para substituir o Neuer. E a gente tem o goleiro Bono, um excelente pegador de pênalti também, assim como o Livakovic. Então a gente tem 2 goleiros excelentes. Eu tenho, na minha humilde opinião, uma defesa de Marrocos bem melhor do que a Croácia, porque a Croácia se defende mais com a bola do que propriamente se defendendo por si só. Eu tenho um ataque pela direita mais mortal do Marrocos e a Croácia dependendo às vezes mais de uma jogada individual, né? Um gol ali espírita do Perisic, uma situação, não sei se vai jogar o Livaja, se vai jogar o Kramaric na centralizado, se o Pasalic vai ocupar a direita, se vai ser o Vlasic. Aqui tem uma prévia, né, possível. Mas eu acredito que ofensivamente o Marrocos ele é mais incisivo. Só que é como eu falei, meio campo não tem como. Por mais que a gente tenha hoje o Amrabat fazendo da Fiorentina, fazendo um excelente campeonato, não só vindo tabelar ali atrás, mas também fazendo uma transição excepcional e coberturas, né? A gente tem um meio campo da Croácia que vai ser a despedida do Modric, querendo ganhar esse terceiro lugar. E como eu falei, na minha opinião, eu acho muito importante para as 2 seleções a disputa do terceiro lugar. Por isso que eu estou tão curioso para observar. Porque para a Croácia seria um marco de estar 2 vezes entre as 3 primeiras. Para o Marrocos seria a primeira vez que ele ficaria nessa posição. Então, assim, depois de uma Copa espetacular, seria fechar com chave de ouro, tá? Então eu não acho que nenhuma das 2 seleções vai levar esse jogo de qualquer jeito, como a gente costuma ter, né? Por exemplo, em 2014, o Brasil perdeu para a Holanda. O Brasil já tinha tomado 7 da Alemanha e falou: que se foda, não quero fazer, não quero jogar. A Holanda foi lá e meteu mais 3 ou 4, se eu não me engano. Em 2018, a Inglaterra tinha sido eliminada pela Croácia, daí teve que enfrentar a Bélgica e também cagou. A Bélgica jogou muito melhor e ganhou de 2-0. Se eu não me engano, o melhor jogador da partida tinha sido o Hazard. E aí a gente tem 2 times aqui que querem. E isso é interessante porque são 2 seleções que não são tratadas como favorito ao longo da competição. Por isso que eu acho que é interessante elas virem disputar esse jogo. E por mais que as pessoas não estejam dando importância, eu acho que vai ser um bom jogo. Tá? Pelo menos com possibilidade de ter interesse das 2 equipes. Se vai ser bom jogo para trabalhar, aí eu não sei. Durante a competição, eu trabalhei contra Marrocos e contra a Croácia várias vezes. Tá? Não tive problema nenhum de trabalhar contra a Croácia em alguns momentos contra o Brasil. Trabalhei a favor da França, por exemplo, no último jogo, peguei o gol cheio. Mas é um jogo que eu estou muito curioso. Para mim não vai ser um jogo para gols. Dificilmente eu vou trabalhar o mercado de gols aqui, dado a expectativa under, a possibilidade do time se retrair para poder segurar a vantagem.
mas eu acho que pode ser um jogo interessante para a gente ficar de olho no match odds, porque como a gente tem uma Croácia ligeiramente favorita, qualquer superioridade plausível do Marrocos vai fazer com que essa odd da Croácia dê uma corrigida, tá? O que a gente tem que entender é qual que é o cenário do jogo. Me parece que o Marrocos, por mais que ele tenha se mostrado muito efetivo e incisivo, tendo que buscar o resultado contra a França, ele é um time que joga melhor se defendendo. Já ficou claro isso. Então eu acho que vai ser um jogo um pouco mais parecido com Portugal e Marrocos, um pouco mais parecido com... principalmente Portugal e Marrocos, né? Mas um pouco mais parecido com esse primeiro jogo que eles fizeram na fase de grupos. Porque a gente teve o Marrocos mais retraído com as suas linhas, não subia, então não tomava a bola nas costas, como tomou contra Portugal, como podia ter tomado contra a Espanha. Então dificilmente a gente vai ver um Perisic subindo tanto nas costas da última linha. E a gente vai provavelmente ter um meio-campo povoado pela Croácia, dominando a bola, talvez uma marcação um pouco pressão ali em algum momento do meio-campo de Marrocos, para tentar fazer com que o Modric seja mais arrastado para trás para poder fazer a construção de jogada, como foi no primeiro jogo entre eles. E o principal perigo que levou Marrocos foi nesse lado direito, né? As bolas paradas do Ziyech, a tabelinha com o Hakimi, os escanteios são perigosos de Marrocos, né? As faltas diretas. Então, assim, realmente eu não consigo ver a Croácia tão superior como o mercado está esperando. Não é uma, como eu falei para vocês, não é uma superioridade gigantesca, mas acaba sendo um pouquinho de demérito com o Marrocos, que acabou fazendo uma Copa excepcional. Como eu disse, eu acho que se precisar, Marrocos precisa, eu acho que o Marrocos tem de onde tirar, entendeu? Só que é aquela coisa, toda ação costuma gerar uma reação, então Marrocos, quando foi para cima da França, sofreu com os contra-ataques, mas a França diminuiu um pouco o pé. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma Croácia na frente do placar, ela pode explorar o contra-ataque. Mas ela pode, não é certeza. Por isso que eu tenho dúvida dos mercados de gols. A Croácia, quando foi para cima da Argentina, tomou contra-ataque. Não foram tantos. A Argentina também não quis explorar tanto, mas tomou. Essa Copa tem sido aquela Copa de gerar expectativa para gols, mas nem sempre se cumprir. Por isso que eu estou bastante receoso no mercado de gols. O 2,5 dita muito isso, dizendo que vai ser um jogo um pouco mais truncado, pelo menos na expectativa. Mas se fosse para trabalhar alguma recuperação de resultado, eu acho que eu vejo mais possibilidade do Marrocos tentar empatar esse jogo do que a Croácia. Eu não gostei muito do que a Croácia fez contra o Brasil, quando estava perdendo, por mais que tenha sido pouco tempo. O Brasil é que deu mole. Eu não gostei do que a Croácia fez contra a Argentina, principalmente depois do segundo gol. A Croácia desmontou, não tinha muito o que fazer, a Argentina muito bem fechada. E se eu ver o Marrocos na frente, olha, vai ser muito difícil a Croácia conseguir achar um espaço para furar. Pode ser que consiga, mas vai ter que passar pela zaga e pelo bom goleiro Bono. Então eu estou mais com expectativa de se a Croácia sair na frente por um erro de Marrocos novamente, né, já cometeu alguns, contra a Espanha cometeu alguns erros de saída de bola, contra a França no primeiro gol cometeu um erro de bote, né? Eu estou mais curioso se a Croácia sair na frente em tentar buscar uma recuperação de Marrocos, porque como eu falei, é importante esse jogo, tá? E a Croácia pode, num primeiro gol, dar uma aliviada, dar uma sentada e Marrocos vir para cima, tá? Agora, num cenário 0-0, estou muito curioso em qual time vai se postar de forma a ditar o jogo, o ritmo. Se Marrocos fizer o que eu estou esperando, a gente vai ter uma odd da Croácia mais travada. Se o Marrocos jogar como jogou o primeiro jogo, um pouco mais tranquila, uma defesa mais postada, sem se expor tanto, saindo em situações específicas para contra-ataque pela direita, a gente vai ter uma odd da Croácia mais estabilizada. Sempre o mercado tem escolhido um lado nessa Copa, mas eu acho que vai ser mais ou menos isso. Agora, se eu tiver um comportamento diferente do que o mercado espera, provável que o mercado também mexa. Seria o quê? Uma Croácia com menos posse, isso assustaria o mercado. Um Marrocos mais avançado em campo, isso assustaria um pouco o mercado. O Marrocos marcando pressão, engatando vários contra-ataques ou engatando várias jogadas de perigo, isso vai fazer com que o mercado se sinta um pouco retraído e acabe movimentando um pouco, principalmente o lado da Croácia. Eu não acho que... Isso é um cenário para mexer mercado, tá? Eu não acho que o mercado vá identificar posse ofensiva ou posse no meio campo da Croácia como superioridade. Por isso eu não acho que essa odd do Marrocos vai explodir tão fácil. Para que a odd do Marrocos suba, a Croácia tem que estar
não só postada, subindo com a bola, gosta de ficar com a bola, mas não adianta só ter posse, vai ter que finalizar. Se for uma sequência, o mercado pode engatar. Eu não vou vir com viés, apesar de eu achar que a odd da Croácia está um pouquinho baixa, de gostar da equipe de Marrocos, eu não vou vir com viés, porque eu acredito que eu posso trabalhar dos dois lados aqui, independente de quem for superior. Mas de preferência, eu gostaria que o Marrocos não jogasse fora das suas características, que o Marrocos ficasse ali plantado para jogar no contra-ataque, por mais que seja mais difícil de jogar, de trabalhar, porque se a Croácia sair na frente pode me dar uma oportunidade um pouco melhor, tá? Palpite não tenho para te dar, mas assim, como observador do que eu vi, acho que a Croácia e o Marrocos vão lutar por esse terceiro lugar, pela importância que tem para as duas nações, tá? Acho que a Croácia é menos incisiva no ataque que o Marrocos. O Marrocos é muito forte, mostrou isso contra a França, por detalhe não empatou. O Marrocos não perdeu a cabeça, mesmo perdendo de 1-0 e depois com 2-0 não perdeu a cabeça contra a França. A Croácia já perdeu um pouco mais a cabeça depois que estava perdendo por 2-0. Não acho que pode ser um jogo para goleada, para muitos gols, dado as características das equipes e o emocional, mas isso aí só o mercado pode dizer pra gente. E estou bastante curioso. Realmente estou esperando algo bom desse jogo. Tomara que não seja um 0-0 de novo. E se for, que seja bom, pelo menos, pra gente trabalhar. Tá bom? O que você acha? O que você espera? Quem que você acha que fica em terceiro? Para mim, seria muito bonito ver o Marrocos em terceiro lugar, apesar da história do Modric também ser curada com o terceiro lugar seria interessante, mas o Marrocos seria mais bacana. Eu fico por aqui. Se você gostou desse planejamento de trabalho, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e, se possível, conferir os links aí embaixo. Primeiro link fixado, participa do sorteio para você ganhar R$30 todos os dias aqui. E no próximo mês, né, quando a gente começar janeiro, eu vou trazer para vocês umas promoções interessantes para sorteio. Sei que vocês gostam de moletom, camisa da Betfair. Vou trazer mensalidade, trimestralidade de software, de streaming, para presentear vocês que me acompanham aqui, porque vocês merecem. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus.